Olha só, eu queria avisar para vocês que a gente está na fase final da nossa de arrecadação para ajudar aos moradores da Barreira. Então, está passando aqui embaixo do vídeo, ó, logo aqui embaixo, vai estar passando aí durante a live toda o link para quem quiser ajudar na vaquinha. A gente vai estar fazendo essa arrecadação a doar cestas saudáveis para os moradores da Barreira. Então, muito importante. Os vascaínos têm que ter responsabilidade com a Barreira do Vasco. Faz muito sentido, né? Toda a razão de ser do nosso clube, inclusive, habita ali naquela comunidade, que garante, em certa medida, também a pujança do clube Regatas Vasco da Gama. Então, a gente precisa ajudar nesse momento de crise. Tem gente que está precisando da nossa ajuda aí. Está aí o nosso amigo Thiago na área. Já aí a gente vai... Já a gente vai... Então eu vou pedir para os nossos colegas aí comentários sobre a Anitta. Vamos falar sobre isso também. Talvez seja um tema aí relevante também no momento, né? E aí eu vou começar a liberar aqui a presença dos nossos convidados. O Leonel está chegando aí. E assim que ele der o ok aí, a gente coloca ele para dentro. Então, chega aí o nosso querido Lene Monegão. Tamo junto. O advogado do ódio. Nosso parceiro. Cara, já falou pro Lene já sobre a história desse advogado do ódio? Já contei para o Lene a história do advogado do ódio. Já a gente conta para todo mundo aqui que estiver assistindo. Chegou o nosso camarada Leonel aí da noite. Aê! E todo mundo ouvindo bem aí? Todo mundo tá saindo o áudio aí tranquilo? Tô tranquilo. Beleza? Tô ouvindo bem. Então... Vocês me escutam sim, né? Tô ouvindo bem. Então é isso. Vamos lá. Vou dar início, então, ao nosso debate. Eu queria começar pedindo para os nossos debatedores aí meio que se apresentarem, né? De repente aí um histórico de vocês, né? E aí eu queria ver se a gente começava com você. Pode ser? Beleza. Não ouvi. Começar com você. Vou começar então Beleza. com o Lene. Então, gente. Tá bom? Por mim, tudo bem. Então, olha só. Começa pelo Lene. Vamos começar pelo Lene. Vamos lá, Lene. Rapidinho, então. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite da Vasco Comunistas para estar aqui. Na semana passada, quando o Vinícius me convidou, eu estava brincando com ele que eu ia escolher uma camisa bem provocativa, que podia ser pior do que essa. Aí eu fiquei pensando assim, bom, eu vou começar com essa brincadeira aqui, porque eu sinto que a gente, de certa forma, temos perdido aí a oportunidade de reclamar o país que a gente construiu. Eu tenho 56 anos de idade, né? Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, participei de várias lutas políticas na década de 80 e 90, sou um ex-sindicalista, e, de certa forma, tive uma participação muito forte no passado na defesa de valores que, de alguma forma, a gente estabeleceu lá na Constituição. E, lamentavelmente, nesses últimos anos, né, na última década, pelo menos, a gente foi vendo uma reação obscurantista que nos tirou, por exemplo, o prazer de utilizar essa camisa, né, que eu utilizei bastante apenas por ocasião dos Jogos da Copa do Mundo, né? E hoje em dia é impossível a gente ver essa camisa e pensar que diz respeito a um país só, né? Por isso mesmo que eu vou fazer minha rápida performance, vou tirar fora isso aqui, não é isso? E botar a outra camisa, que realmente melhor representa esse momento que a gente está vivendo aqui, né, de discutir junto com os vascomunistas saídas, né, do ponto de vista político. Isso aqui também é uma performance, também diz respeito a uma memória afetiva
também de um momento onde valores de democracia, de igualdade estavam representados nesse símbolo e que, lamentavelmente, também se perdeu por conta de uma série de vicissitudes, não é o objeto da nossa discussão aqui hoje, né? Mas seria o maior prazer futuramente conversar com vocês também sobre isso. Boa, valeu, Lene. A gente vai agora com o nosso camarada Leonel Hadi. Por favor, se apresenta aí um breve... Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né? Meu nome é Leonel Hadi, sou policial civil no Rio Grande do Sul e tenho aí feito um embate aí direto, né, com o fascismo aqui no Rio Grande do Sul. É um estado notoriamente conservador, né, vinculado a essas pautas aí mais do campo da extrema-direita. Então é isso, uma honra estar aqui com a audiência, com todos vocês. E eu acho que o debate é muito válido. Eu saúdo essas iniciativas que as torcidas organizadas estão tendo de politização para o campo popular. É muito importante que a gente retome essa pauta no futebol. Eu não tenho um time, né? Não torço para nenhum time, mas quando eu era adolescente, por incrível que pareça, era do Rio Grande do Sul, mas era flamenguista, fiz parte até da torcida jovem do Flamengo. Não me batam, por favor. Não me batam, não é uma provocação. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acredito que é um grande momento, um grande debate que as torcidas organizadas estejam encabeçando, as torcidas antifas, torcidas vinculadas ao comunismo, enfim. Eu acho que isso é saudável e urgente para o Brasil, ainda mais com essa questão popular, né, que o futebol movimenta. Então, muito obrigado e vamos lá para o debate. Valeu. Bom, agora a gente vai, então, para o nosso camarada, o último debatedor aí da noite, se apresentar. Toca aí, Mondego. Então, gente, boa noite a todas e todos. Meu nome é Rodrigo Mondego, sou militante da área de direitos humanos e advogado, né? E às vezes eu falo que eu sou militante da área de direitos humanos com a carteira da OAB, muitas vezes. E tenho a minha trajetória na militância de direitos humanos desde a época do movimento estudantil, né? Ajudei a criar lá a diretoria de direitos humanos da UEA do Rio de Janeiro, a diretoria de direitos humanos da UNE, da União Nacional dos Estudantes. E depois que me formei, virei advogado, fui comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Ainda estou hoje como procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também agora, uma semana antes da pandemia, eu fui eleito presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Rio, né? E, para ter noção, meu nome nem foi para o Diário Oficial ainda, porque não deu tempo, né? Por conta da pandemia, do caos e da falta de estrutura também que o Conselho tem, que a maioria dos conselhos de direito no Brasil inteiro, infelizmente, tem quando não tem estrutura nenhuma, ou tem alguma coisa, é muito pouco, né? Mas, de maneira geral, eu sou militante aqui torcedor / militante da Vasco Comunista, já há alguns anos aí já construindo a torcida, né? Fazendo os debates que são necessários, né? Isso é importante, e ajudando a fazer o churrasco também quando a gente vai se encontrar. Então é isso. Boa. É isso, a nossa turma aqui já está mandando um recado aqui falando que o Mondego é o candidato que a gente precisa para o Rio de Janeiro para construir a unidade. Mas, para continuar o nosso tema aqui, que a gente não veio falar de candidatura, né? Eu queria começar pedindo para você apresentarem um panorama sobre essa questão da segurança pública, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, do isolamento social, em certa medida, né? Claro, porque a gente já vê aí, talvez por razões não tão técnicas em alguns lugares, mas uma abertura já gradual, que não é tão gradual assim também. Mas, enfim, eu queria que vocês dessem um panorama sobre a área aí, e eu vou pedir para, então, a gente começar com... Vamos lá, Mondego. Então, gente, falando um panorama específico que está acontecendo no Rio de Janeiro, não muda muito da realidade que a gente já está acostumado aqui no Rio, né? As autoridades ignorando os agentes públicos, né? Para vocês terem noção, nenhuma outra instituição, além da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ou quer dizer, a primeira instituição, né, foi a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que ficou preocupada com a questão da pandemia para os agentes de segurança, né? A gente oficiou lá pela comissão a Secretaria de Polícia Militar, né? Diferente lá do
do Rio Grande do Sul, que tem Secretaria de Segurança Pública, e do resto do país. Aqui são duas secretarias separadas, né? A Secretaria de Polícia Militar e a Secretaria de Polícia Civil. A gente oficiou a Secretaria de Polícia Militar para que garantisse o mínimo de estrutura para os agentes, né? Alguns advogados ligados à luta dos trabalhadores da segurança pública, né? Dos policiais na condição de trabalhadores, né? Procurar e agentes funcionaristas que tem no Rio, essa estrutura enorme que eles têm hoje em dia, né? O próprio governo federal, ninguém foi e procurou dar algum tipo, seja de auxílio ou seja de questionamento por parte do Estado do Rio de Janeiro com relação às condições de segurança e sanitárias desses agentes. Então, continua essa estrutura, esse Estado e essas pessoas que se dizem defensores dos policiais e tal, ignorando os policiais como agentes, né, como seres humanos, que são seres humanos, eles ignoram eles dessa condição, né? E, por outro lado, o Estado incentivando a mais estúpidas das operações que podem ser, né? Que são operações durante questões humanitárias, né? Durante distribuição de cesta básicas em comunidades, distribuição de material higiene, né? Então, estão incentivando, inclusive, o Estado garantindo esse tipo de operações. Na Cidade de Deus, em 3 dias, basicamente, né? Desde a morte de João Pedro, tiveram 3 operações atrapalhadas, né? Para a gente dizer o mínimo, né? Com relação, uma na Providência, onde morreu um jovem, na Cidade de Deus, onde morreu um jovem durante a distribuição de cesta básica, na Cidade de Deus, no dia anterior, onde morreu um jovem na distribuição de cesta básica, e hoje, durante uma inspeção CT do Vasco na Cidade de Deus, estava tendo uma inspeção da Polícia Militar e do ENEA lá no CT do Vasco. Durante essa inspeção, teve um tiroteio onde vitimou uma moça de 19 anos, né, que a gente, graças a Deus, ela está com vida ainda, né, mas vamos torcer para que ela sobreviva mais isso. Então, é a mesma lógica de sempre, né? Ignorar a condição dos policiais enquanto seres humanos e sustentar e respaldar e incentivar as operações ineficientes que não servem para nada a não ser vitimar inocentes. Bom, boa. Obrigado, Mondego. Acho que para dar sequência aí, a gente vai pedir então para o Leonel dar o panorama dele, por favor. Acredito que o Mondego tenha dado um panorama que eu estou muito de acordo, e principalmente é interessante quando ele fala, né, desses partidos dos amigos da polícia, né, que utilizam como pauta eleitoral esse discurso de apoio à polícia, e que depois a gente vê, né, que durante as votações, reformas previdenciárias, reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim, vários tipos de reformas aí acabam atacando ou os servidores da segurança pública ou os trabalhadores que acabam se precarizando, e o que vai estourar lá na frente depois na área da segurança pública também, de uma certa forma. Então, não tem qualquer tipo de política focada na saúde dos policiais, na preservação da vida dos agentes da segurança pública, e isso a gente vê perfeitamente durante o período da pandemia, que embora a gente tenha, né, uma ideia de fazer essa questão da quarentena, do isolamento social, é possível observar que em relação aos agentes da segurança pública não existe esse tipo de preocupação. A gente entende, claro, que os policiais principalmente são agentes de ponta, são digamos, profissões, né, diferenciadas nessa questão, assim como os médicos, enfermeiros, né, agentes da saúde, mas falta, acho que em nível nacional, não só no Rio de Janeiro, enfim, mas em nível nacional, falta uma política de cuidado, de conscientização, inclusive de utilização de equipamentos, de lógicas de separação no ambiente de trabalho, de redução de operações espetaculosas, vamos dizer assim, né? Grandes operações, mas a realidade é essa. Então a gente vê que tem muito uma questão de discurso do grupo da extrema-direita que hoje administra o país e da direita que administra diversos estados da federação. Então tem uma discrepância entre o discurso focado numa valorização, suposta valorização do policial como herói e tal,
e na prática, né, o que é apresentado, que é continuar cobrando metas, que é continuar cobrando operações e colocando em risco esses agentes. Então, basicamente é isso, né? A gente vê no Rio de Janeiro, principalmente, essas operações aí desastradas, operações que acabam vitimando, né, jovens negros, mais uma vez, e que talvez não tivessem necessidade de estarem acontecendo nesse momento. Tá, beleza. Vamos lá, professor Lênio, para o seu panorama aí. Mais uma vez saudando, assim, na minha apresentação, ela foi... eu estou querendo fugir um pouco do perfil pseudo-acadêmico, né? Mas é fogo. O costume do cachimbo deixa a boca um pouco torta, né? Eu tendo a concordar com os dois colegas que me antecederam, e eu queria aprofundar um ponto que eu acho que o Rodrigo tocou logo no início da fala dele, que é um certo caráter de continuidade nas políticas de segurança pública, pensando primeiro no Rio de Janeiro, mas eu diria que há uma tônica nacional, né, dessa política de cunho repressivo e que coloca toda a ênfase na ação bélica das polícias, e quando eu falo ação bélica, eu estou falando tanto das polícias militares quanto da polícia civil, né? Mas também uma representação que pode, de certa forma, ir para outras polícias, né? A Polícia Rodoviária Federal, que eu não conheço muito bem, muito pouco a partir de interações e interlocuções com estudantes, né? Porque eu sou professor do curso de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, né? E dou também ministro disciplinas em programas de pós-graduação. Então, eu tenho tido muita oportunidade de dialogar com estudantes que são oriundos das polícias de maneira geral, Polícia Federal, Civil, Militar, né? E todos eles me falam muito dessa ênfase que se dá a essa representação do combate, do herói, né? E isso em nível nacional, né? Não é? Agora, no Rio de Janeiro, evidentemente, há uma certa exacerbação dessa tônica, dessa lógica, o que leva, não por acaso, aqui em 2018, a gente tem experimentado aqui a primeira intervenção federal, né, no processo, digamos assim, de abertura democrática, né, de 1988, e que ela tenha se dado no âmbito da segurança pública, sobretudo, ainda que também tivesse acoplada com a intervenção do ponto de vista financeiro, né, no caso do Rio de Janeiro. Intervenção essa que, aliás, prossegue, no caso da intervenção financeira, né? Eu acho interessante que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, quando era de se esperar uma mudança nesse panorama por conta da pandemia, é o contrário, você tem uma ênfase, né? Porque, veja bem, no ano passado nós tivemos no Rio de Janeiro um número estúpido de intervenções, de operações policiais, com resultados funestos, né? Nós tivemos aí em torno de 1.800 mortes decorrentes de ação policial. É um traço do Rio de Janeiro que tem uma certa diferença com relação a São Paulo, mas, de maneira geral, né, essas operações policiais elas espelham essa lógica repressiva e tem como resultado a aniquilação, sobretudo, de jovens pobres, negros, na faixa de 15 a 29 anos, né, em nível nacional. No Rio de Janeiro, ano passado, nós tivemos 1.800 mortes, e agora, durante a pandemia, um aumento de 50% de mortes nessas operações no período de março e abril. Quer dizer, março e abril fechou, em plena pandemia, com uma projeção de aumentar o número dessas mortes em decorrência da ação policial. Quer dizer, isso é triste, por quê? Porque nos coloca um panorama de pensar a segurança pública como apenas resultado de ações repressivas. É como se a polícia só fizesse isso, mas o problema é que ela não faz só isso. A polícia faz, né, as polícias em geral fazem muitas outras coisas, mas a ênfase dada pelos governantes, né, e eu posso dizer, de certa forma, até pelo próprio Estado brasileiro, é de que produza esse tipo de manifestação, né, pública do ponto de vista da relação com a sociedade.
né? E é lamentável que era de se esperar que nesse período, pelo menos, outras políticas públicas tivessem um certo protagonismo. Agora, isso tem razões, né? Isso guarda relação com o nosso histórico político, social e jurídico, né? Como o Rodrigo bem sabe, né? Bom, eu queria agradecer esse panorama de vocês. Quando a gente estava pensando em montar esse debate, a coisa que ficou mais legal, assim, quando a gente bolou, é porque, em certa medida, a gente está trazendo aqui 3 pessoas que trabalham em dimensões muito distintas, né? No âmbito da segurança pública. O Leonel é um profissional que está atuando lá na ponta, cotidianamente, apesar de ter uma acadêmica relevante. A gente tem aí o Lenin, que é um professor que atuado na formação de profissionais de segurança pública, sobretudo aí na Guarda de Niterói, mais de dezena de policiais, né, que são orientandos dele e tudo mais, além dos que ele dá aula na própria sala de aula. E ainda tem o Mondego, que, em certa medida, agora, à frente dos direitos humanos e antes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, vem trabalhando como se fosse essa coisa do controle em certa medida, né? Que vem representando ali entidades da sociedade civil que tentam, de certa medida, dar um ponto de equilíbrio, de contraponto, na verdade, a essa violência policial, a esse Estado opressor em alguns territórios, né? Na verdade, a maioria dos territórios, que a gente tem assistido se brutalizar cada vez mais, né? Talvez com exceção desse governo fascista. Então, essa coisa da violência está cada vez mais exacerbada. E aí, partindo dessa premissa, né? Eu dei uma pesquisa antes de fazer esse debate com vocês, e interessante desse panorama que vocês colocaram, porque, assim, em certa medida, a gente teve uma redução, a gente teve redução nos crimes, esses crimes que a gente chama de... Teve uma interferência aí, não sei se foi aqui. E aí a gente teve pode-se observar a redução nos crimes contra o patrimônio, que a gente chama, né, que é assalto, roubo, invasão, assalto a transeunte e tal, né? Mas, em certa medida, a gente também começou o seguinte, que as estatísticas de assassinatos, sobretudo no Rio e São Paulo, elas se manteram em certa medida estável, né? Os números estão estáveis, mas para cima. Então, tanto no Rio e em São Paulo, houve crescimento no número de assassinatos quando comparado com o ano, que estava, em tese, tudo liberado. Então, assim, essa história do isolamento social, todo mundo, menos gente na rua, a circulação de pessoas sendo reduzida, isso não significou, em certa medida, uma redução do número de assassinatos. Continuou se matando, morrendo muita gente de forma violenta aqui no Brasil. E aí, eu queria que vocês comentassem isso, mas eu também queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: o Brasil, assim, quando a gente fala sobre política de segurança pública, tudo que se vem proposto, tudo não, mas a maioria ou endurecimento penal, né, do âmbito penal, ou ampliação do aparato repressor. Tem que botar mais arma na polícia, contratar mais policial, tem que liberar a polícia para matar, tem que botar arma mais pesada na mão dos policiais. Então, eu queria que vocês comentassem essa questão e do ponto de vista de vocês, explicassem por que vocês consideram que é tão difícil o rol de proposta nesse debate quando se trata da questão de segurança pública. Eu queria começar pelo Leonel. Bom, de fato, tu tem razão em relação aos números, índices, né, de criminalidade. Houve uma redução nos crimes patrimoniais, uma redução considerável, roubo, furto, né, esse tipo de crime. Ao mesmo tempo, há um aumento mais radical dos feminicídios, né, que é o homicídio, mas com essa questão de gênero envolvido. E isso é simbólico, né, numa sociedade machista, né, que não tem políticas focadas
para essa questão, né, da Maria da Penha, vamos chamar assim, né, as questões de violência contra a mulher. Então, a gente tem um aumento muito radical nos feminicídios e um aumento, sim, nos índices de homicídios. Isso em nível nacional, o Rio Grande do Sul não é diferente, e muito por disputas, continua essa questão das disputas pelos pontos de tráfico, né? Essa guerra às drogas aí tão falida, né? Tão sem sentido, mas que continua ocorrendo. E a gente vê que mesmo nesse período de quarentena, de isolamento social, essas disputas seguem ocorrendo a todo vapor e os índices demonstram isso. Claro, a redução de furtos e roubos, como há uma redução de circulação de pessoas, isso é natural que ocorra, né? Essa redução. Agora, a questão que mais salta mesmo é a questão dos feminicídios e dos homicídios em geral. Em relação a esse ponto que tu colocou, né, sobre segurança pública estar vinculado ou a aumento das penas ou a aumento do efetivo e de armamento, não acho que, por exemplo, em relação a equipamentos e pessoal, seja uma demanda totalmente equivocada, porque, por exemplo, isso é o Brasil inteiro. Eu vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Os cálculos dão conta que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm uma defasagem de mais ou menos 50% do coeficiente ideal de servidores dessa área, né? Bom, equipamentos eu não vou nem falar, né? O quanto é defasado diversos pontos e tal, embora exista uma melhora, assim, de alguns anos para cá em relação a isso. Fora a questão salarial também, vários outros pontos. Agora, é claro, o problema é quando o diálogo, quando as políticas ficam centradas só nesse discurso e só nessa lógica de repressão, né? É como se a segurança pública se resumisse à parte repressiva, a parte final, que é né, a ação policial em si, repressiva. Esquecendo da questão educacional, esquecendo da questão de saneamento básico, de iluminação pública, de atividades para a periferia que visem, né, ampliar as ações, principalmente para a juventude, como oficinas de arte, como esporte, turno inverso nos colégios, enfim, né, a lista é grande, fora toda a questão de desestruturação dos direitos trabalhistas, como eu falei, né, a precarização do trabalho, a má distribuição de renda. Então a gente tem um panorama muito mais profundo do que simplesmente, né, achar que colocando lá mais armamento, mais policial, aumentando as penas, isso vai ter um resultado positivo. Fora o sistema prisional, que propositalmente é feito da forma, né, que a gente conhece, para continuar com o poder das facções dentro do seu interior. Então, acho que basicamente, assim, grosso modo, seria essa observação que eu teria para fazer. Antes de pedir para o Mondego sobre isso, eu só queria fazer comentar. Eu também vou abrir para você, Lênin, o seguinte, você pode comentar, eu só queria fazer um ajuste aqui, que é o seguinte, eu comentei que a abordagem se dava muito nesses campos, mas eu nem quis no mérito do juízo de valor e nem afirmar com isso que estava errado. Sim. A gente reconhece que as polícias sofrem um problema. Eu nem estou dizendo isso. Eu estou querendo deixar mais assim, registrado na nossa audiência mesmo, para não ficar nenhum mal entendido para quem está assistindo. E aí, comentar, então pode ficar à vontade aí. Não, vai ser muito rápido, porque eu acho que... Pode fazer sua abordagem aí, já ia te chamar mesmo. A live, essa live está sendo muito boa, porque a gente acaba de ouvir o Leonel, que é um profissional que todo mundo representa, né? Como sendo o profissional de segurança pública, policial, então ele sabe mais e tal, falando exatamente tudo que a gente pensa sobre o que é segurança pública, ou seja, não é só a atuação repressiva, né? Estamos falando de um conjunto de iniciativas da sociedade, né? E, eventualmente, do Estado, voltado para a construção de uma civilidade. Né? Eu fico muito... tem vários policiais que têm esse ponto de vista, vários, eu tive a oportunidade de aprender muito com esses colegas. Então é muito importante que quem está acompanhando a live entenda que há muita gente nas polícias que pensam assim e que percebem que a não existência de um predomínio, né, de ideias civilizatórias por parte dos governantes e dos representantes estatais é que é o grande problema. E isso me dá a brecha para chamar a atenção
para um traço fundamental da nossa sociedade, que é a perpetuação de um viés escravocrata. É uma perspectiva que se coloca fora do pensamento da modernidade e que no passado foi considerado, né, um pensamento voltado para as liberdades, para a promoção de valores liberais ou valores democráticos, mas há a persistência, desde o século XIX, desse viés escravocrata, e aí eu quero já abrir o caminho para o Rodrigo para dizer o seguinte: fala-se muito da polícia, né? Mas esse pensamento está, sobretudo, enraizado na maneira como o direito, vamos botar o direito nesse campo de atores que envolvem juízes, promotores, advogados, defensores, ou seja, esse universo, né, de discursos que pensam os direitos das pessoas, que representam uns melhores do que outros e, portanto, nem todos dignatários de direitos civis, né? E, por conta disso, a gente tem um pensamento escravocrata voltado para pensar o trabalho, voltado para pensar as circularidades dos sujeitos na sociedade, né? O nosso sistema de transporte de norte a sul do país é uma falácia porque não coloca as pessoas em circulação no sentido de estabelecer, né, as suas estratégias de inclusão social e nem falar das políticas de educação, de cultura. Por quê? Porque não é para todo mundo mesmo. Entendeu? Esse negócio de negro querer ir para a universidade, gente, eu quero lembrar para vocês, 2013 começaram os movimentos sociais reivindicando mais direitos, mais inclusão, e veio toda essa reação obscurantista, e isso parece que teve a gota d'água quando se começou a discutir direito do trabalho de empregada doméstica, né? Parece que a gota d'água foi ali. Ou seja, no nosso universo político, social, está, de certa forma, colonizado por uma representação dos direitos civis como inexistentes e indisponíveis para todo mundo. E isso se reflete, né, nas ações de segurança pública, que, inclusive, submete os agentes de segurança pública a regimes vis, do ponto de vista disciplinar, de controle disciplinar, e a lógica é essa, como chamou a atenção o Leonel. Produtividade, né, e não reflexão e não pensamento para reproduzir essa lógica repressiva, né, bem representada nas operações policiais. Deixa eu ficar por aqui, porque eu falo muito. Bom, legal contigo. Aí. Seu microfone tá, Mondego. Libera teu microfone aí. Liberei o microfone, está liberado. Então, gente, essa deixa aí do Lenin sobre 2013, acho que campo progressista, de maneira geral, debate muito mal o que foi 2013. A gente atuou lá na ponta de lança da galera que era presa em 2013, a gente viu o perfil das pessoas, a gente conversava com eles e tal. A grande esmagadora maioria estava lá por mais direitos, ou por mais direitos, né, na luta por mais direitos, ou se era vinculado ao movimento social, ou era alguém autônomo na rua por mais direitos, ou era a oportunidade ali de se vingar da violência policial. Entendeu? Era o cara de comunidade que era esculachado todo dia e tinha a oportunidade ali de jogar uma pedra sem levar um tiro na cara, né? Ele ia só uma bala de borracha, no máximo. Então, essa foi a dinâmica assim, de 2013, que é muito, muito mal falada, né? E também não estou defendendo quem estava na linha da vingança, tá? A gente deixar claro antes que alguém recorte essa porra e fala que o pessoal dos direitos humanos defende a violência contra o policial. Muito pelo contrário. Mas a galera que era detida lá naquela época tinha esse perfil, né? E a galera acha que todo mundo ali eram reacionários, era o perfil que foi 2015, 2016, lá daquelas micaretas de coxinha que tinha nas ruas do Brasil. A questão aí da galera pedir aumento do Estado Penal, né, aumento da violência policial, porque na verdade não querem um aumento do aparato policial, eles querem um aumento da violência policial. Não quer uma estrutura melhor para o policial e tudo mais. Ele quer que o policial tenha mais estrutura para poder matar, né? Isso na linha de quem
está nessa linha aí mais fascista, né? De quem debate a questão uma linha mais fascista, o debate de segurança pública dos fascistas, né? Tem essa linha, isso aí é cada vez mais nítido. E é só você ver duas coisas. Com relação ao aumento do Estado Penal, só vê a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, praticamente todos os crimes aumentaram depois da lei de crimes hediondos, que é a lei que aumentava a questão, as penas, que aumentava, dificultava a questão, impedia, né, depois dificultava a progressão de regime e tudo mais. A lei de crimes hediondos mostra que todos os crimes que estão lá elencados na lei de crimes hediondos, a esmagadora maioria aumentou significativamente depois da implementação dessa lei, né? E sobre a questão da violência policial como uma solução para a segurança pública, só vê o Estado do Rio de Janeiro. No passado, o Estado do Rio de Janeiro matou 1.800 pessoas e absolutamente ninguém no Estado do Rio de Janeiro se sente mais seguro, né? Houve alguns índices que diminuíram, né? É bem verdade, uma questão dos homicídios, né? Quer dizer, dos outros homicídios, né? Mas houve um aumento também, porque é tudo muito dificultado. Acho que o Lênin tem mais condição de debater mais essa questão dos dados, como é tudo meio obscuro no que tange algumas coisas com relação à segurança pública. Não sei se ele concorda com isso. Eu concordo com isso na questão das subnotificações e tal, mas vamos lá. As subnotificações, exatamente. Eu vou até comentar então, sobre isso, tem um negócio interessante, né? Mas vai lá, Mondego, pode tocar. Então tem uma dificuldade muito grande de subnotificações. Mas ano passado, por exemplo, estouraram diversos, né, cemitérios clandestinos na Baixada Fluminense. O corpo que é achado lá nesse cemitério clandestino, o cemitério clandestino da milícia, especificamente, das milícias, né? Não que o tráfico também não tenha, tem o que eles chamam lá de micro-ondas e tudo mais, mas os cemitérios clandestinos que foram achados ano passado na Baixada Fluminense, a esmagadora maioria era da milícia, e essas pessoas que foram mortas estão nesse cemitério clandestino, não é das estatísticas de homicídio, por exemplo, né? Então, você diminui o homicídio, mas aumenta a descoberta de corpos, né? E a descoberta de cadáveres, né? Então, existe e esse corpo que você vai vendo tem essa descoberta desse cadáver tem uma dificuldade que acaba não entrando em nada. Porque se você não qual o dado específico essa descoberta de ocultação de cadáver não é? Porque você não sabia da ocultação de cadáver antes. Então, até na hora de você botar alguns dados com relação ao uísque, você tem dificuldade nesse sentido, né? E o crime, através da milícia, né, que são máfias, são infinitamente mais sofisticadas do que o tráfico aqui no Rio, eles conseguem muito bem invisibilizar, né, determinadas questões, inclusive as mortes que eles causam, né, as mortes provocadas por eles. Então, ninguém se sente, por mais que alguns dados provavelmente foram falseados, né, com relação à segurança pública no último ano, né, mas é nítido que ninguém se sente mais seguro depois das 1.800 mortes, né? Fora as mortes que não entram que não entram como mortes em decorrência de intervenção policial, né? O assassinato da Ágata não está lá na delegacia de homicídio como morte decorrente de intervenção policial, está como homicídio por arma de fogo, né? E então essa morte especificamente ela não entra como morte em decorrência de intervenção policial, fora desaparecimento forçado e diversas outras mortes. Então o Estado matou pra caramba ano passado, né? E você não vê uma sensação de segurança maior aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então é exatamente isso. Para entender que Estado penal não melhora a segurança pública, é ver a lei de crimes hediondos, né? Para entender que violência policial e assassinato de supostos bandidos não melhora também aqui a segurança pública, só ver o Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu comecei a agora aqui perguntas, eu queria até agradecer a turma que está assistindo a gente, que já mandaram umas perguntas aqui. Eu vou começar lendo uma pergunta aqui do nosso amigo Vitor Tufani, e eu queria comentar antes que uma
coisas, porque assim, o Mondego falou sobre as milícias, né? E é um fenômeno interessante, né? Porque diferente é crime organizado, mas diferente das quadrilhas que se unem para fazer o tráfico de drogas, elas têm uma característica diferente, porque são agentes que se reúnem, em parte, né, inicialmente, para cometer crimes, e dentro dessas organizações criminosas você tem uma estrutura que parte do faturamento dela é utilizado de forma pragmática, assim, né, para investir na ocupação e retroalimentação da presença desses caras no Estado. Então, eles não controlam só os territórios, o ordenamento econômico, enfim, as relações e interações sociais dos territórios que eles controlam. Eles também controlam esses territórios politicamente, máquinas eleitorais para reproduzir mandatos e, enfim, ocupar o Estado depois, e isso alimentando a atividade criminosa deles. Então, assim, é muito complexa, porque esses caras trabalham com venda de armamento, com de pessoas, vende gás, internet, energia elétrica, por incrível que pareça, segurança, mas eles também operam com empreiteira, construção de prédio, inclusive o filho do presidente, existe um debate sobre ele estar envolvido nessa coisa de fazer o gabinete dele para aplicar o recurso, financiar a construção de... Só que maluquice, como é uma teia muito complexa, né? A gente está lidando com coisas assim que são outro patamar assim, de organização. E aí, assim, eu queria perguntar para vocês, nesse sentido, a pergunta que foi feita aqui, que é interessante. O Tufani perguntou o seguinte, ele queria saber de vocês se vocês enxergam uma ligação entre o genocídio das populações marginalizadas com um excedente de obra, né? Porque, na opinião dele, o Estado ele não sabe essa população confinada nos guetos, e aí ele adota essa política de execução, de eliminação física desses corpos, porque já tem, digamos que assim, o excedente de mão de obra, que o capitalismo tanto se estrutura em cima disso, né? Então, tá demais, então a gente dá uma limpada ali, porque a gente não precisa de tanta gente miserável. Se vocês acham que tem uma relação mesmo, se os governos realmente fazem isso propositalmente, se existe uma ligação concreta desse genocídio aí com uma estratégia política. Quem quer começar aí? Eu posso começar porque agora é minha vez de ser o primeiro, né? Primeiro, eu estava aqui seguindo o chat paralelamente, né? E chamou a atenção essa pergunta. Eu vou ser bem drástico, né? Se o problema fosse mão de obra, a China estava... o governo chinês matava todo mundo, é isso? Ou então a Índia, né, que tem 1 bilhão e tal. Então o problema não é esse. Eu acho que o problema é o valor, assim, qual é o valor que a sociedade brasileira dá à vida das pessoas. E olha só, nós estamos em plena pandemia mundial, né, e a gente está percebendo qual é o tipo de disputa que existe na conjuntura com relação às políticas de pandemia, que, né, no mundo inteiro tem sido o sentido de proteger a vida das pessoas. Então, o isolamento social, né, ela é uma medida orientada pela Organização Mundial da Saúde, que está longe de ser uma organização comunista, tá certo? Longe demais. Por quê? Porque a vida ela tem um valor, inclusive para o pensamento dos capitalistas que restam, de certa forma, né? Que são poucos, cada vez mais concentram dinheiro, não é isso? Agora, o problema é que na nossa sociedade parece que a vida é um valor subestimado. E o tempo todo, foi aquilo que eu chamei a atenção no outro bloco, o tempo todo se está hierarquizando quem é que tem valor e quem não tem, quem deve viver, quem deve morrer, e isso é um grande negócio. Aí entra um outro aspecto das pesquisas que eu faço em relação à segurança pública. Lamentavelmente, a vida ela tem preço e ela pode ser negociada nesse mercado, né, como uma mercadoria. É o que eu chamo num texto que eu escrevi na minha tese de doutorado, né, com relação ao arrego, que é um termo que todo mundo conhece, arrego, né? Mas o que é arrego? Arrego é extorsão. Só, eu posso te prender,
mas também eu posso te matar. Então você me paga mais para não te matar, ou, né, me paga para não te prender. E aí você tem diferentes atores aí nesse mercado, né, onde a vida e a morte dançam, que ou joga com a morte ou joga com a vida, ou com a liberdade. E olha só, quem trabalha com pesquisa junto a policiais sabe que existe um jogo, uma narrativa, né, uma atitude de narrativa, onde o policial diz o seguinte, o policial militar, né, um sujeito que mata, um matador. Aí eu mato porque se eu liberar esse vagabundo aí, se eu botar ele, vai prender, o policial civil vai fazer lá um termo, né, no inquérito policial que é frouxo e o judiciário vai soltar. Quer dizer, então o policial, com esse discurso, né, ele justifica a ação dele, e olha só, não estou falando que é todos os policiais, é uma minoria, inclusive há dados, até jornalísticos, que dão conta de um policial ser especializado nessa coisa das intervenções e dos chamados autos de resistência. Né? Por quê? Porque é um negócio mesmo, é um negócio, o arrego faz parte do negócio, não faz parte do negócio, você não prendeu o sujeito. Então, isso é uma questão extremamente delicada, porque nesse mercado de possibilidades se instituiu essa coisa que a gente vem conhecendo aí como milícia, né? Que o Vinícius chamou a atenção, que perceberam que mais além do arrego, ou no caso do Rio de Janeiro, como se fala, né? Do espólio de guerra, no confronto entre policiais e traficantes, né? Você pode ter acesso a bens que estão lá dispostos, que os traficantes têm, então aquilo ali é resultado do espólio de guerra. Né? Bom, ao invés de eu ter espólio do teu arrego, eu tenho o controle territorial, que significa, né, você maximizar as possibilidades de exploração econômica daquela localidade, daquele território, e mais ainda, ter acesso a recursos políticos que, por exemplo, pode fazer com que um determinado candidato se eleja presidente e comece a discutir exclusão de ilicitude, né? E aí, eventualmente, coloca lá um ministro que está interessado em ser do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essas histórias vocês já sabem, vocês já estão acompanhando, sabem onde eu quero chegar. Então, isso tudo só é possibilitado porque, como a vida tem um valor muito iníquo na nossa sociedade, ela pode ser negociada nesse lugar onde o Estado parece que não está. Mas ele está. Ele está de uma forma absolutamente, aparentemente invisível, mas muito presente com esse braço repressivo. E aí eu volto à questão do judiciário e do Ministério Público. Esses sujeitos são sujeitos empoderados, eles são, muitas vezes, representantes de segmentos oligárquicos da sociedade, a sociedade oligárquica, e eles fazem vista grossa, eles concordam dependendo com o que aconteça. Dependendo de com o que aconteça. E nós estamos hoje numa situação política e social extremamente grave, né? O país está à beira de uma crise política, ou, de certa forma, está numa crise política com a possibilidade de exacerbar essa crise. E qual é a possibilidade, né, do braço repressivo do Estado responder ao braço normativo nesse contexto? Entendeu? Essa situação, partindo aqui do nosso raciocínio no Rio de Janeiro, mas que, de certa forma, a gente começa a perceber que no Ceará tem um ruído assim, no Rio Grande do Norte também tem um ruído acolá, né? Olha só, há uma tentativa desse tipo de estrutura se estabelecer em nível nacional. Entendeu? E acho que é por aí o grande risco que a gente tem, né? Se a gente não valorizar a vida nesse momento, né, de discussão nacional em torno da Covid-19, dizer a vida sim é importante, as políticas públicas têm que estar voltadas para garantir a vida, a gente corre o risco de continuar subestimando, né, esse valor e dar mais força a esses segmentos que já, de certa forma, estão bastante bem enfroados na política. Leonel, vamos lá? Falei demais. Eu acredito que exista uma lógica em relação, né, isso que foi falado do genocídio da população, né, negra e periférica.
Eu acredito que o agente da segurança pública, honestamente, ele não tem essa lógica, ele não vai lá com esse intuito de higienização, entende? Com esse intuito no seu interior, né? Ele está lá porque o criminoso está lá, eu tenho que entrar em confronto, etc. Né? Eu vou cumprir minha função, que é a manutenção da ordem, enfim, né? A lógica da polícia. Mas se a gente for observar, existe uma lógica perversa, que daí a gente pode, né, voltar ao que o Lenin falou ali, o professor Lenin falou sobre o Brasil ser estruturalmente Lenin mesmo, né? Lenin mesmo. Não, que o Lenin parece que eu estou falando do Lenin, do tio Mateus do Lenin. Por isso que eu tenho que deixar claro, quem falou foi tu. Tu falou, né? Não é uma coisa... Eu estou dando o crédito ao autor real, né? Mas, enfim... essa questão do racismo estrutural, do sistema escravocrata que ainda permanece. E o que acontece, né, nas regiões periféricas, desde da abolição da escravatura, ficaram, né, marginalizados um determinado extrato, determinadas etnias. E o que a gente vê, né? A partir disso, a gente tem toda uma série de estruturações da forma como foi encaminhando a sociedade brasileira, que não deram conta, né, de absorver essas pessoas no mercado de trabalho, que não deram conta de dar uma reforma agrária para essas pessoas, né, que passaram durante séculos sendo escravizadas. Enfim, a gente vai entrar toda essa questão das cotas. Então, reduzindo um pouquinho assim a fala, o que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas que ficaram à margem, né, que ficaram nas periferias, acabam sendo o alvo, então, dessa eliminação, seja através das disputas, digamos, da criminalidade comum, né, do tráfico de drogas, que acaba sendo muitas vezes a única opção de recursos financeiros em zonas onde o Estado não deu né, o básico para aquela comunidade, onde não existe a possibilidade de um trabalho que dê o mínimo de renda decente para aquelas pessoas não viverem na miséria. Então, a gente sabe que o tráfico de drogas acaba sendo uma possibilidade mais viável e mais vantajosa. Mas, enfim, ou essas pessoas vão acabar morrendo nessas disputas entre criminosos ou nas ações externas realizadas pelos órgãos de segurança. Então, é essa realidade que a gente vê. E se a gente for pegar várias pesquisas que demonstram, por exemplo, a questão do encarceramento e a questão dos homicídios, quem são as vítimas dos homicídios e quem são os encarcerados, né, qual é o público que está hoje sendo preso ou o público que está sendo morto, a gente vai ver que é o mesmo público que essa juventude, né, com baixo nível de escolaridade. Então a gente sabe que a escolaridade é uma forma de blindagem, né? Se a gente for observar as vítimas de homicídios, a gente vai observar que são pessoas com baixo nível educacional, pessoas com alto nível educacional começam a ter cada ano, né, vamos dizer assim, que a pessoa progride, menos chance ela tem de ser vítima de homicídios, por exemplo. Então isso é muito significativo, né? Quem é o público que está morrendo, quem é o público que está sendo preso e que tipos de políticas estão sendo executadas pelo Estado e pela elite nacional que tente subverter, modificar essa realidade, né, e atacar na raiz as fontes desse genocídio aí que foi bem colocado. Muito bom. Mondego. Concordo plenamente. Não estou te ouvindo, Mondego. Seu microfone, Mondego. Toda hora eu estou esquecendo o microfone, porque o cachorro está latindo aqui de vez em quando para não atrapalhar. Mas então, gente, é muito fácil botar na conta só do policial lá na ponta, né? Quando acontece uma violência policial. Eu queria só retornar um pouquinho que o Lenin disse, né? Com relação ao judiciário e o perfil do nosso judiciário, né? Quem são os juízes, as pessoas que viram juízes, né? Desembargadores depois, e quem são os nossos promotores de justiça aqui no Brasil, né? São castas, né? Aqui no Rio tem família, por exemplo, que tem 8 juízes, né? Aí você vai questionar, porra, tem fraude aí? Não. É porque a fruta não cai longe do pé. Essa é a argumentação de defesa para que não tenha fraude, para que não tenha fraude no judiciário carioca, né? Então, são castas, né, que se perpetuam e que têm uma determinada ideologia e que dão respaldo para quem se aproxime dessa determinada ideologia ou que tenha uma ação com relação a isso, né?
Eles não têm, simplesmente... primeiro que não... Eu lembro que teve um desembargador aqui no Rio, né, que era que era diretor da Emerge, presidente da Emerge, não sei se é diretor ou presidente, e que deu uma proposta para que os juízes, antes de ir para a vara criminal, eles conhecessem comunidades. E foi uma chiadeira absurda. Então, você tem juízes que nunca pisaram em uma comunidade, nunca pisaram numa favela na vida, decidindo diariamente a vida de centenas de pessoas que são moradores de comunidade, né? Que são os juízes criminais. Então, é muito fácil botar na conta só do policial na ponta, mas a gente muitas vezes esquece esse judiciário que respalda e muitas vezes incentiva esse respaldo à violência de Estado, né? Essa questão de direitos humanos ela é extremamente subversiva por conta de que ela defende que todas as pessoas têm direito, né? Todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, ela tem direito, né? E isso é extremamente subversivo, porque antes tinha um respaldo racial, depois teve um respaldo religioso, respaldo de gênero, que tem até hoje, respaldo de orientação sexual, que também tem até hoje, respaldo político, que foi na época da ditadura, quando o cara era comunista, ele era passivo, comunista bom, era comunista morto, né? E depois se cria a figura do marginal, do bandido, né? E que esse sujeito, por si só, ele é passível de sofrer violações independente de qualquer coisa, né? Então, com isso se respalda essa higienização que existe por parte de alguns, principalmente em território de favela, né? Então, ele não pode nem falar que a PM é uma instituição que tem figuras racistas, até porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é a instituição onde os negros mais ascendem, é uma das instituições onde tem mais pessoas negras ascendendo a cargos de alto escalão, né? Claro. E existe... então, falar que ele está entranhado nele, que ele por si só... Não, hoje eu vou matar uma pessoa negra, não. Hoje eu vou matar uma figura que foi criada na minha cabeça durante anos e anos, e essa figura deve se morrer pelo simples fato dela ser bandida, porque ela nasceu mal, ela é essencialmente mal, ela é uma pessoa, um ser humano que nasceu inferior, ele é passível, a partir daí, de sofrer violações, né? Pelo simples fato de ser bandido, porque ela nasceu, ela é ruim, né? Ela é ruim por natureza, né? Então, através desse discurso que foi cultuado durante décadas, não nasceu agora com o Bolsonaro, né? A gente tem Alborguete, no Paraná, todo dia de tarde defendendo a morte dos outros. A gente tinha um Wagner Monte aqui no Rio, que fazia dancinha. Todo dia que a polícia matava alguém, ele fazia dancinha. A dança do capiroto, todo mundo ria. De tarde, falando de morte, de tarde inteira, né? O pessoal voltava do colégio, o moleque voltando do colégio, ligava lá no Wagner Monte, era o cara dançando. Eu sempre falo também, da vez que eu fui para Macapá, um debate lá do PT, lá em Macapá. Cheguei lá em Macapá, botei a televisão de tarde, tinha um maluco lá. Morreu o menor, tem que morrer mesmo. Eu falei, porra, tem essa porra até aqui. Na Bahia tem um Bocão. O cara lá com o Bocão. O Vinícius deve conhecer o Bocão, né? Tem um Bocão também. Infelizmente. Então, no Brasil todo se cultuou essa ideia que tem seres humanos que são passíveis de sofrer violação durante, não é nem anos, são décadas, né? E, através disso, se criou uma ideologia que a pessoa ela não só pode sofrer violação, como ela deve sofrer violações, né? Às vezes os caras até ficam tristes quando o policial vai lá e faz o trabalho correto de render o pessoal, render a pessoa, vai lá, prende a pessoa e tudo mais. Ficam até tristes, porra, não matou dessa vez, né? Porque a galera simplesmente ficam felizes com isso, né? E quem defende essa ideologia de transformar, de ter um Estado assassino, né, faz o discurso de que são os defensores dos policiais. Na verdade, não são defensores dos policiais. Eles são defensores da violência policial, o que é completamente diferente. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Eu trabalhei no mandato de um deputado federal, que era o Adi Damuz, aqui do Rio. Ele conhece, o Vinícius também conhece. Não sei se o Leonel conhece, lá do Sul, o Adi. Foi presidente da OAB aqui, era deputado federal do PT. E lá a gente tinha um trabalho de atendimento de vítimas de violência, né? E a gente atendeu 2 casos de morte de policiais que simplesmente o Estado ignorou a morte deles, né? Ignorou, assim, de ser maltratado pelo assistente social que está lá na ponta. A mãe ir chorando, falar que quer uma ajuda porque o filho sustentava ela,
e a assistente social ignorar ela na assistente social da PM, ignorar ela na conta, né? Inclusive, o cara lá que hoje coordena a assistência social da PM, um amigo meu, que é um cara seríssimo, né? Mas lá na ponta, na época, teve uma pessoa que distratou ela, né? E se ela fosse procurar qualquer... Aqui no Rio a gente tem... Os Bolsonaros têm 3 mandatos, né? Já tinha 3 mandatos na época. E tem 4 mandatos no Brasil e 3 mandatos. Isso só de assessoria dá gente pra cacete, né? Mais de 100... Muito mais não, mas com certeza mais de 100 secretários parlamentares que a família Bolsonaro estava aqui. E não ajudou absolutamente nenhuma família, né? A Marielle, por exemplo, que é tão atacada para essa galera, a Marielle, eu tenho alguns amigos policiais, né? Tenho um amigo de infância que é policial, militar, e tinha um amigo de adolescência que foi do movimento estudantil que morreu, que é um dos casos que eu acompanhei lá pelo mandato, que era o Anderson, né? Anderson Martins, que morreu em 2017, né? E tem esse amigo meu que hoje é cabo da PM, e ele me ligou, uma época, em 2016, falando, cara, morreu um amigo meu que foi da minha turma e tudo mais, o que vocês podem fazer, porque a galera tá ignorando ele. Aí eu lembro que eu liguei para a Marielle, eu até peguei uma conversa, mandei um inbox no Facebook para ela, porra, sábado à noite, ela deu o telefone dela, falando para ligar para o telefone dela sábado à noite. Então, a Marielle, que é a figura dos direitos humanos, né, que botaram ela com bandido, que era uma mulher do Massinho VP, que era marginal, que defende bandido, que defende que que os policiais sobem o morro com flores, etc, etc, etc. Essa pessoa ligada aos bandidos foi a pessoa que foi a única entidade que deu assistência para essa família, né, que é a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que faz esse trabalho. Enquanto os bolsonaros, que são tão defensores policiais, nunca disponibilizaram uma porra de um advogado, que é tão fácil botar no mandato, para poder dar só orientação jurídica para familiares policiais mortos, e nem isso eles fazem, né? Então, essa que é a questão, né? A gente tem que começar a tentar diferenciar eles, que eles não são defensores de policiais porra nenhuma. Hoje até, eu não gosto nem de falar palavrão, porque agora... Fala palavrão social, até falar palavrão, os caras eles tiram nossos símbolos. Eles tiraram nossos símbolos, tiraram a bandeira do nosso símbolo, tiraram a camisa do Brasil e tiraram a porra do palavrão também, cara. Fala aí, Lene. Não, eu estou aqui te ouvindo com atenção, e aí me lembrei de uma coisa que é muito importante e que diz respeito à polícia militar, mas de certa forma também à civil, que é a questão das entradas, né? A polícia militar ela tem uma carreira que está obstaculizada para o praça. O praça começa lá como soldado e tal, e ele é praça, ele vai até sargento. O sargento, aí depois tem uma outra carreira que é de oficial. A mesma coisa acontece na Polícia Civil, né, o Polícia Federal, com relação à tiragem e o delegado, a autoridade policial. Quer dizer, essas segmentações que fazem com que não haja uma profissionalização e, portanto, o reconhecimento dos méritos em função de saberes protocolados do ponto de vista do fazer policial. Eu sou professor, né? Então eu tenho uma carreira. Eu comecei como professor lá, 1, 2, 3, 4, aí vou associado, vou a titular, não é isso? Olha só, antes de ser professor, eu era técnico administrativo. Eu era técnico de química da UFRJ. Olhando o ambiente acadêmico, eu falei, porra, eu gosto disso aqui. Vou sair do laboratório, vou dar aula. Aí fui, tive a oportunidade, estudei, tal. Sou negro, evidentemente, tive problemas, porque a sociedade é escravocrata também na universidade, só que lá, entendeu? Você tem mais controle do ponto de vista discursivo e você pode enquadrar os fascistas, os escravocratas, tal. Pronto, aí você, né, a mesma coisa que acontece com as mulheres, menos com as mulheres do que com os homens negros. Acontece também, é possível e tal. Na polícia militar, você tem a barreira de dizer, olha, você pode ser bom pra caramba, você não vai chegar a ser tenente, você vai chegar a ser coronel, tá entendendo? Na Polícia Civil também, você tem que fazer o ingresso, né? Você atira, tem que fazer o ingresso e tem que ser bacharel em direito para poder virar delegado. Porra, a mesma coisa inventaram na Polícia Militar do Rio de Janeiro agora, para você chegar a ser oficial,
tem que fazer bacharelado em direito. Que história é essa? Que discurso tem o direito? Que primazia tem o direito, né, para dizer qual é a discursividade do Estado no tocante à administração dos conflitos? Tá entendendo? Esse é um problema seríssimo. É um problema seríssimo, porque o direito, como eu quero chamar a atenção na minha fala o tempo todo aqui, ela é a tecnologia que controla a sociedade de uma forma positivista, dogmática, e impõe a crença de que nós somos uma sociedade de precarizados, ou seja, de pessoas que não devem confiar uma nas outras. Entendeu? Porque precariedade no direito é isso, é você não estabelecer crédito público, as pessoas acreditarem mais nas outras e semearem confiança. Então a lógica aqui é de desconfiança permanente de todos sobre todos, inclusive dentro das polícias. Né? O delegado desconfia do inspetor, né? O não sei o quê, o delegado titular do assistente, na polícia militar, o coronel desconfia do major, e assim vai. Aí vai formando as panelinhas, vai formando os grupos, vai formando, né, as malhas de relações, como diria lá o Roberto Cândido de Lima. Estou falando demais, mas esse tema é fascinante. Esse tema é fascinante, porque a gente está, quando aborda a segurança pública, a gente está abordando vicissitudes estruturais da nossa sociedade. Desculpa, Vinícius. A gente teve umas manifestações aqui nos comentários, que eu acho legal o Leonel estar aqui, porque até teve uma pergunta direcionada para ele nesse sentido, que eu vou até tentar amarrar aqui, viu, Leonel? E vou te repassar aí para você comentar, que eu acho que é interessante. Mas alguns comentários aqui que eu vi vi algumas histórias, né, nesses tempos, acompanhando, discutindo segurança pública, eu acho que é interessante aqui. O Euler fez um resgate que é o seguinte, e na pergunta aqui que eu vou fazer para o Leonel também, então, o Rio de Janeiro, de maneira geral, os policiais morrem muito, e quando você vai parar para analisar a circunstância de morte, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a maioria morre fora do horário de trabalho, não morre em serviço, né? Então, assim, existe um acesso que a gente discute, que é esse mensagem que as instituições policiais têm, então, que é de discutir o sujeito enquanto ser humano, enquanto integrante da sociedade, para separar esse cara e, em certa medida, né? Então, quando a gente vem... o Leonardo entrou aqui, fez um comentário sensacional, que ele trabalha na polícia, ele é policial, e ele comentou que é uma forma da gente não enxergar efetivamente o problema, é justamente essa de você querer trazer a questão da segurança pública exclusivamente para o trabalho policial lá na ponta, como se não tivesse um contexto montado, rede de sustentação desse processo que leva ele a chegar de arma na mão e atirar, e matar, e morrer, enfim. Né? Então, a precariedade do salário que o Leonel já citou antes, que, por exemplo, coloca esse policial tendo que fazer o bico, o famigerado bico, e isso que viabiliza essa quantidade de mortes que a gente assiste cotidianamente, né? Então, eu acho que nesse contexto, eu lembro de uma palestra que eu fui com o coronel Biratã, que comandou a polícia do Rio. Ele falou um negócio que é o seguinte, ele fala, o policial, ele não tem, principalmente aqui no Brasil, a estrutura necessária para fazer o seu trabalho. Existe uma série de problemas nas corporações policiais. Liga a televisão, tem sempre um filme lá com um policial de arma na mão resolvendo tudo, salvando o dia, e aí o mundo vai acabar, é um policial qualquer que chega lá e dá um monte de tiro, e toma tiro também, e vai se arrastando, furado de bala, e resolve. E aí ele abordava isso dizendo o seguinte, no final das contas, toda essa construção tira do policial a imagem de profissional de segurança pública, que é o que ele é, um trabalhador, como um gari, como um jornaleiro, todo mundo é um trabalhador. O policial perde essa condição de trabalhador e passa a virar esse super-herói que tem que estar resolvendo os problemas do mundo na base da bala, né? E do peito de aço dele, ele tem que se lançar mesmo. Um tiro ele vai mesmo assim, resolve, salva o dia e tal. E essa desconstrução da imagem do como um ser humano é o que inviabiliza, em certa medida, a construção do que é necessário para fornecer a ele condições de trabalho, que seriam protocolos mais transparentes de ação. E aí, Leonel, aí onde eu vou entrar até na pergunta,
porque a Tami, nossa amiga da Voz Feministas aqui, um beijo, Tami, ela perguntou um negócio que é interessante, que era o seguinte, depois, se você puder comentar, é sobre as diferenças que você percebe de como se dão as operações policiais aqui no Rio e em São Paulo, ou em São Paulo não, mas aí no Rio Grande do Sul, onde você trabalha, né? Eu sei que você, pelo que você vê na imprensa, pelo desfecho, né, dessas operações que cotidianamente ganham a mídia de maneira geral, depois eu gostaria que você pudesse contrastar um pouco aí, e aí já nesse sentido também, para a gente não se alongar muito, eu queria aproveitar e já mais uma rodada aí, passando pelo Leonel, eu queria pedir também que vocês comentassem o seguinte, né, ainda dentro dessa segurança pública, como é que vocês estão pensando que vai ser nesse pós-pandemia, né? Esse processo todo que a gente viveu de pandemia agora, essa ideia que o Lênia comenta, e tem uma série de gente falando do tal do novo normal, né? Como é que vocês imaginam que vai ser aí? Eu queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido também, para a gente poder falar de como é que pode ser daqui para frente, né? Vamos lá. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu concordo em número, gênero e grau com o professor Lenin em relação ao que ele falou, né? E eu defendo a carreira única, né? Nas duas corporações. Defendo a desmilitarização também, mas vamos pegar especificamente o que foi falado sobre a questão da progressão da carreira, né? O que as pessoas têm que entender, por que a sociedade tem que apoiar essa ideia. Inclusive tem uma PEC que vai ser apresentada sobre a carreira única para todas as corporações, seja Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, né? Já existe essa PEC, tá? Ela vai ser apresentada no Congresso. E por que é importante que a sociedade como um todo, e não só os agentes da segurança pública, se preocupem com isso? Porque é justamente isso, né? Aquele agente que vai chegar num cargo de chefia, ele teria que progredir, né? Entrar lá na ponta, fazer todos os procedimentos, toda a caminhada, toda a construção dele dentro da carreira, para que ele chegue lá com uma certa idade, já com uma certa experiência, para administrar aquela corporação ou aquele grupo, né? Sei lá, um batalhão, ou uma delegacia, um departamento, enfim, depois de ter passado por todos os passos, e não esse corte, né? Que muitas vezes jovens aí, que recém saíram da faculdade, que tiveram recursos financeiros para ficar 3, 4 anos estudando, fazer um concurso público e comecem a mandar uma instituição aí com pessoas aí que estão há 30, 40 anos, às vezes, né? Estou exagerando aqui, mas pessoas aí que têm mais de 20 anos na corporação, né? Tendo que ser, digamos, coordenadas aí por pessoas sem experiência. Bom, enfim, fecha o ponto. A questão, fecha parênteses, né? A questão sobre a diferença das operações, né, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma questão particular, topográfica, uma questão particular em relação ao poderio bélico do crime organizado, né? Que, claro, os outros estados também têm uma situação que o poderio bélico vem aumentando, mas nada se compara ao Rio de Janeiro. E talvez, infelizmente, também essa questão, inclusive, da vinculação de alguns agentes da segurança pública com os grupos milicianos e de uma forma mais orgânica com o crime organizado e com o tráfico, né? Acho que o nível não é difícil comparar as ações, né, policiais entre estados. É difícil a gente fazer análises como um profissional da segurança pública. É muito chato, é muito complicado, né? A gente ver uma ação e querer criticar ou fazer reparos às ações. Agora, é importante que se diga, né? No Rio de Janeiro é a polícia que mais mata, mas é a polícia que mais morre. Ou seja, o que a gente tem que analisar disso? Que é uma guerra em que são colocadas pessoas pobres de ambos os lados, isso é chovendo molhado, mas a gente tem que dizer, né? Pessoas que não são da elite se colocam numa guerra em que acabam morrendo, né? Essa camada da população. Agora, por isso que eu defendo, inclusive, daí esse é um outro debate, que daí dá a malha também, eu defendo, né, a descriminalização, legalização, regulamentação do comércio de drogas. Não estou fazendo aqui apologia ao consumo, não defendo o consumo, tem que sempre fazer essa ponderação, mas eu acredito que exista sim, né, agora voltando a essa questão, exista sim uma diferença nas ações policiais no Rio Grande do Sul e, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu acredito que no Rio Grande do Sul talvez nós tenhamos uma lógica um pouco menos de confronto, né? O crime organizado não busca, né, via de regra, o confronto com as forças estatais quando elas entram naquele território dominado, né, ou que aquele grupo tenha prevalência, diferentemente no Rio de Janeiro, que me parece que existem zonas assim onde o Estado já realmente não tem acesso
a não ser entrando realmente já num confronto praticamente militar de guerra, né, de guerra civil, vamos dizer assim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não existe um território em que as forças de segurança não possam transitar livremente. É claro, com cuidado e tal, mas as forças de segurança podem transitar livremente, o que a gente já não vê no Rio de Janeiro. Então, isso já demonstra uma diferença bem considerável, né, entre as ações policiais entre os dois estados. Acho que basicamente era isso assim, que eu teria para falar, né, para não ocupar muito tempo. Bom. Lene, vamos lá então dar esse panorama de avaliar o que é que você acha que vai ser no pós-pandemia. E se eu sei que você está com horário aí. Uma pergunta para o Leonel aqui, que eu acho que ele pode emendar, sobre essa imagem do que é ser policial, né? Essa pergunta é muito boa. Eu estava aguardando para fazer, porque eu acho que essa pergunta é genial, Leonel. Porque realmente tem essa cultura daqui no Rio, então, só para contextualizar muito assim, né? O cara passa na polícia, a polícia é um cordãozão de ouro, arma na cintura, relojão gigante, né? Gigante e tal. Essa coisa, né, de comprar um Corolla rebaixado e vamos lá, né? Policial, que é uma maravilha. E aí essa pergunta é interessante porque realmente tem esse status do policial que vai entrar em que chega no puteiro e esculhamba, essa coisa, né? Que tá no imaginário aqui do Rio de Janeiro, do policial que faz isso, que é brabo, que tira onda, tem áudios correndo no WhatsApp brincando com isso, com esse estereótipo do policial. Mas que, em certa medida, a gente sabe que não é isso, né? Então, como você é policial, seria interessante falar o seguinte: essa coisa projetada do que é ser policial para o que é efetivamente o policial em si. Tem que trabalhar com isso, viver o ano e tal, né? Essa coisa de exercer esse micropoder, que o Lênin já também, né? Enfim, como é essa coisa da realidade versus o projetado, né? Eu acredito que é uma dificuldade, né? O policial, via de regra, ele não se vê como um trabalhador. Então começa por aí, né? Ele tem dificuldade de se ver como um servidor público, quanto mais como um trabalhador. Ele se vê como um indivíduo que, vamos dizer assim, que tem que fazer uma ação heróica, que tem que agir, né, na sociedade, colocando a sua vida em jogo. Né? É isso que se espera como forma de atuação. Mas, na verdade, quando, né, são feitas as reformas da Previdência, quando são feitas as reformas administrativas pelos governos da direita, né, os governos neoliberais, ele fica no mesmo bojo dos professores, no mesmo bojo de todos os outros servidores, ele perde, né, os direitos da sua aposentadoria. Claro, às vezes consegue ainda manter com esse discurso o risco de vida e tal, mas via de regra ele é atacado da mesma forma. Quando o Paulo Guedes, por exemplo, fala que vai colocar uma granada no bolso dos servidores públicos, ele está se referindo, inclusive, aos policiais. Né? Mas a direita ela tende a se apropriar dos agentes de segurança pública, dizendo para eles: você é um herói, você pode ir lá colocar sua vida em risco, se você matar um criminoso, a gente vai te aplaudir, porque bandido bom, bandido morto, e faz esse incentivo. Porque, na verdade, a gente vê que é um incentivo para tratar os agentes da segurança pública, principalmente os policiais, como jagunços. É aquela ideia assim, ó, tu vai lá, faz aquele trabalho que vai deixar a sociedade mais tranquila, eu vou poder andar com o meu carro caro, eu vou poder ir para minha casa sem ter medo. Se tu morrer, a gente faz uma notinha de repúdio ali e tá tudo tranquilo. Agora, se tu for pedir direitos, né, mais direitos, um salário melhor para não precisar fazer bico, se for pedir uma aposentadoria decente, se for pedir uma viatura que funcione, se for pedir um equipamento que seja válido, se for pedir mais efetivo, se for fazer demandas que todos os trabalhadores, né, fazem, né? Aí já não pode. Aí, não, deixa para depois, a gente não tem recursos, tu tem que ir lá, dar o teu sangue, porque é isso que a sociedade espera de ti, e tu é um herói. Se tiver que trabalhar 24 horas ininterruptas, é isso que se espera de um verdadeiro herói, porque isso é vocação e não é trabalho. Entende? Então, quer dizer, a gente vê como o discurso ele vai se adaptando pela classe dominante e que incentiva, né, que incentiva o policial a esse ímpeto heróico, mas, como bem dito aqui nesse próprio debate, como a gente vê, quando ele morre, aí o que sobra para as famílias? Ficar peregrinando em gabinetes de deputados, ficar peregrinando em comissões de direitos humanos, ficar peregrinando, né, nessas questões de OAB, tudo aquilo que
que é dito como inimigo da segurança pública, que é os direitos humanos é contra a segurança pública, porque a esquerda é contra a segurança pública, mas a gente acaba observando que, no fim, como são todos trabalhadores, onde é que vão acabar se refugiando? São nesses espaços. Então, eu vejo dessa forma, né? O que se tem como projeção e o mundo real como se apresenta. Muito bom. Excelente. Boa. Ô, Lênin, eu queria te pedir para comentar... Aprendo muito. Eu queria te pedir aí para comentar essa história do pós-pandemia, a sua expectativa. E aí eu já queria também te pedir, para a gente se encaminhando aí para o final do nosso debate, eu queria te pedir, então, para já também fazer suas considerações finais aí, amarrar aí, deixar um questionamento que você acha que é importante para a gente pensar sobre o tema da segurança pública e, enfim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o convite, falar do prazer enorme de rever o Mondego, né? Não vejo ele há um tempão, mais agora com essa pandemia, de conhecer o Leonel, muito legal ouvir vocês dois, de conhecer aqui os torcedores da Vasco Comunista que estão acompanhando aqui, fazendo perguntas e colocações muito legais. Realmente, essa é uma oportunidade de ouro isso aqui, né? Porque aprende muito e bota o pensamento para fluir. Olha só, eu com relação a essa ideia do novo normal, eu tenho discutido o seguinte: o que é o novo normal do Brasil, né, que é uma sociedade do ponto de vista do debate teórico, filosófico, eu vou falar aqui de autor, né, mas a ideia de normalidade é uma noção cara para a minha profissão, né, de antropologia, de antropólogo, de ciência social. E assim, no mundo industrial, no mundo moderno, no capitalismo industrial, o normal significa você estabelecer normas gerais que sejam internalizadas e construa o ideal de civilidade, sociedade civil, né, de direitos civis. O novo normal na sociedade incivilizada do ponto de vista das oligarquias, né? As nossas oligarquias, os setores que sempre homogeneizaram a representação do Estado, ela tem que se civilizar. Ela tem que entender que tem que existir normas e regras para todo mundo. E ela colocar isso na cabeça dela e ela começar a agir de uma maneira a servir de referência para a sociedade. Nós chegamos nesse momento, me parece, a uma situação onde a incivilidade virou a representação máxima do poder no Brasil. O que eu posso esperar do Brasil do pós-Covid? Sinceramente, eu não acho que vai ser um passe de mágica, né, a consciência em relação à finitude da vida que o Covid coloca para nós, a solução para esse contexto. Eu acho que a gente vai ter que lutar muito para estabelecer condições de trabalho, de vida, de educação, para que a gente possa construir a possibilidade de uma normalidade, ou seja, normas para todos, de forma a que a gente tenha uma mudança nesse panorama de segurança pública, que tem sido iminentemente repressiva, né, dentro dessa representação de que o outro é que tem que ser controlado, o outro é que tem que ser violentado, o outro é que tem que ser dizimado, e não eu mesmo, né? Então eu não tenho assim grandes expectativas no novo normal, no tocante a uma mudança significativa desse padrão repressivo, porque até envolve as oligarquias que estão encasteladas nas instituições que representam o direito no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa, Lênin. Mondego, vamos lá? Queria ouvir aí a sua... Caiu? Ele caiu, voltou. Eu fiz uma cagadazinha aqui de leve, mas estamos aí com o nosso advogado do ódio de volta. Vamos lá, tem que explicar esse negócio do advogado do ódio. Tem que explicar esse negócio aí, que daqui a pouco o pessoal vai achar que é do ódio. Ô, Leonel, eu vou ter que explicar o lado do ódio aqui, aproveitando. O nosso querido Mondego foi citado do Anselmo Góes,
do Globo. E o título da coluna, que era uma coluna que estava completamente diferente do que tinha acontecido, e era o título Advogado do Ódio, e falava sobre o nosso amigo Mondego. E aí, é claro que a gente se apropriou desse título, né? E o chama assim carinhosamente, mas porque obviamente não condiz com a verdade, né? Então, o absurdo acaba ficando engraçado. Como faz os apelidos, dão sentido aos apelidos isso, né? Da gente ter essa história que absurda. Mas, enfim, aí o Anselmo Góes, que é o dono do Advogado do Ódio, e a gente está sempre com ele com isso, porque é a mais absurda afirmação sobre o Mondego que se possa fazer. Mas vamos lá, meu querido, advogado do amor. Eu queria, inclusive, mandar um beijo para sua mãe que estava assistindo aqui, mandou coraçãozinho, tá? Foi maravilhoso. Obrigado, tia Alba, por acompanhar o filhão aí. Beleza. Beijo, mãe, que está me assistindo. Então, só lembrar de duas coisas especificamente que foram faladas aqui, porque eu falei que muitos negros ascendiam na Polícia Militar. É óbvio que não acende tanto quanto deveria, ainda mais na proporção que tem de negros lá, né? Mas a gente sabe, de cabeça que eu tenho 3 ex-comandantes da Polícia Militar que eram negros e, por acaso, são próximos do nosso campo, próximo do campo mais progressista, né? Que é o Ibis, né? O Jorge da Silva. Eu até citei o Biratã Ângelo também, acaba discutindo numa perspectiva diferente, né? Mas exatamente. E o Coronel Ibis e o Coronel Cerqueira também, que foi do Brizola. Na época do Brizola aqui, ele foi comandante da Polícia Militar, que era um cara extremamente progressista também. Mondego, só um minuto. O Lênin pediu para avisar que se ele der uma saída da tela é porque ele foi gritar fora Bolsonaro da janela. Então a gente vai compreender a muito justo. Vai ter uma porradaria aqui já. Tá liberado, todo mundo vai entender. Aqui também. 8h30, porrada com o M aqui. Agora. Mas a gente está vencendo. Tá ok, tá liberado. Minha mãe tem até um megafone. Mas vamos lá. Mas então, porque então, realmente não é uma instituição que tem um caráter racista, como todo o Estado, a estrutura do Estado brasileiro, mas tu vê pelo menos 3 comandantes da Polícia Militar que foram comandantes e são pessoas negras, né? E são pessoas negras, né? Você nunca teve um presidente do TJ do Rio de Janeiro negro, por exemplo, né? Quanto mais 3, assim. Então, é só para ver que tem toda a dificuldade, mas a outra estrutura é ainda mais racista, ainda mais oligárquica, e essa estrutura do resto do sistema de justiça, o racismo é ainda mais enraizado, né? E não tem nem possibilidade de acender aqui. Você vê as turmas mesmo com o sistema de cotas, os caras não cumprem o sistema de cotas. É algo surreal, assim, que o sistema de justiça não cumpre o sistema de cotas. Isso aí, né? O sistema de justiça não cumpre a lei de cotas, né? O Estado inteiro cumpre, mas o sistema de justiça não cumpre, né? O sistema de cotas já tinha, inclusive, na própria Dom João VI também, da Polícia Militar, né? Aqui do Rio de Janeiro, que forma os oficiais, né? E você não vê isso em nenhum outro órgão do sistema de justiça, né? Eu queria só pontuar isso. Trazer um dado também, né, que a gente tem essa ideia. Em 2017, foi quando, inclusive, meu amigo, a quem eu dedico minha dissertação de mestrado, que é o Anderson Marques, que era soldado da Polícia Militar, que durante uma abordagem levou um tiro, ele estava dirigindo, levou um tiro. Ele era assistente social de formação, né, mas por conta de estrutura teve um filho e tal, e acabou fazendo prova nessa época, né, um pouco antes, por conta dos grandes eventos aqui, teve muito concurso público para PM. Então, ele estava com dificuldade, mesmo sendo assistente social, fez prova para ser soldado da Polícia Militar, né? E quando ele já estava quase virando cabo, ele tomou um tiro e veio a falecer, né? E 2017 foi o recorde de policiais mortos, né? Morreram 136 policiais militares em 2017, né? 136. Só que desses, apenas 26 morreram em serviço. A grande maioria morreu fora de serviço, a grande maioria morreu em latrocínio, né? Seja na condição do cara estar sendo assaltado mesmo, ou na condição de ele estar fazendo um bico, né? E a loja que ele trabalhava e tal.
ele foi reagir ao salto e veio a óbito. Ou não reagiu, foi identificado como segurança ali, ou policial militar, e veio a óbito. Mas em questão de assalto. Então, essa questão da guerra no Rio de Janeiro mesmo, na guerra mesmo, morre muito mais inocentes do que policiais mesmo, né? Apesar do índice de policiais 136 vidas que se foram, né, de policiais militares mortos, é um número assustador, né? Mas a grande, mesmo os 26 que foram em serviço, também é um número assustador, né? Mas isso aí dá quase o triplo do que morreu em Minas Gerais, policiais que morreram em Minas Gerais, por exemplo, que é uma população muito maior do Rio. Só que em Minas Gerais foram menos de 100 mortes pela polícia, que foram 1.800, né? Em 2017 foram 1.300 alguma coisa. Já é um número totalmente assustador e desproporcional, inclusive nessa questão da guerra em si, né? Que existe de fato, que realmente os policiais, os traficantes, né, são muito bem armados, e tem que frisar a questão do traficante, que é só quem combate basicamente a milícia aqui no Rio de Janeiro é a Polícia Civil, seja a divisão de homicídios, quando vai buscar pessoas que cometeram homicídio, né, nas operações, ou seja a DRACO, né, que é a Delegacia de Repressão a Crimes, Delegacia de Repressão a organizações criminosas, né, a DRACO. Então, a própria PM muito raramente entra em confronto com milicianos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então é isso, é muito complicado a questão da segurança pública, porque às vezes ela é muito mais complexa do que parece ser, né? E tanto pelo lado de quem defende a questão da morte, tanto pelo lado de quem defende uma polícia menos letal, né? Mas concordo em gênero no grau também com o Lênin nas perspectivas de futuro. Não vejo possibilidade que esse novo normal venha a mudar a conjuntura da segurança pública no Rio de Janeiro. Assim. No meio da pandemia, da coisa mais anormal que poderia acontecer numa sociedade, a pandemia mundial, né? Acho que um dos piores momentos da história da humanidade, a gente vê que não teve nenhuma diminuição da questão da letalidade policial, da forma de se fazer segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Hoje, de manhã, a gente teve um decreto, né, do Itzel pedindo, né, que não haja operações policiais durante atividades humanitárias, como entrega de cesta. Cara, o governador do Rio de Janeiro teve que fazer um decreto, né, estabelecendo que não se faça algo tão óbvio que qualquer lugar do mundo, né, seria algo normal de você, durante a pessoa distribuir cesta básica, você não entrar com caveirão passando por cima da pessoa, né, que é o que aconteceu na Cidade de Deus agora há pouco, né. 4 dias lá encontramos a família do João também, que era João Vitor, né, que morreu lá durante essa operação, né, estava indo lá buscar, estava na rua no momento que estavam entregando as cestas básicas, né, e é isso. Tu vê o caos e a falta de perspectiva de mudança quando o governador, que é que não domina, que não controla, pata, não controla, né, nada. Para isso. Não controla. E quando ele faz, só que ele não controla, mas respalda também, né, a letalidade da violência policial. Exatamente. Ele não controla, não tem um controle de fato, até que ele criou a Secretaria de Polícia Militar justamente para dar uma autonomia maior, porque antigamente aqui no Rio, quando acontecia uma coisa uma barbaridade muito grande, você cobrava da política, né? Você ia para o secretário de segurança, que na política, por mais que não controlasse, tentava fazer algum grau de mediação ali, tentava fazer alguma coisa, ele tinha algum grau, tinha para quem ligar, né? Quando tivesse uma coisa muito bárbara, tinha para quem ligar. Hoje não se tem nem para quem ligar, né? Antigamente, quando eu fui da Comissão de Direitos Humanos da OAB em 2013, 2014, você podia pedir para o presidente da OAB ligar para o secretário de segurança na época lá, que era o Beltrame. Hoje não posso
pedir para ligar para uma coisa que se acontecer uma barbaridade muito grande, não se tem para quem ligar, né? Então, é algo muito, muito complicado essa estrutura que tem da Polícia Militar, mas tu vê quando o psicopata como o Whitson, né, que realmente não controla a PM, né, tem que baixar um decreto para coisa tão óbvia como essa questão de você não fazer operação durante uma atividade, uma ação humanitária, né? Aqui no Rio de Janeiro, o que dá para controlar um pouco, o que tem essa questão da letalidade policial, essa estrutura, aí eu tenho que elogiar mesmo, são os bravos policiais lá que trabalham com uma estrutura, pouquíssimos policiais, né, e com uma estrutura nem um pouco suficiente porque eles trabalham, que os policiais da Delegacia de Homicídios, né? Seja a Delegacia de Homicídios da capital, quanto da Baixada Fluminense, quanto a Delegacia de Homicídios lá da Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Porque tem equipes, por exemplo, na Delegacia de Homicídios da capital aqui do Rio de Janeiro, que tomam conta de 400 homicídios. Uma equipe de 8 pessoas cuidando de 400 homicídios. Eu não sei quanto é que é, Leonel, na tua delegacia, a quantidade de... Aqui no Rio Grande do Sul é bem compatível, assim. A gente tem uma realidade, pelo menos aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, como um todo, o departamento de homicídios é bem articulado, é bem equipado, assim, né? Claro, com suas defasagens, mas está bem de acordo, né? Aqui tiram, literalmente, sempre tiram, né? Ainda mais numa delegacia no pior dos crimes, que é a questão crime contra a vida, que é o homicídio, né? Eu falo porque eu trabalho em homicídios, né? Dente de pedra, assim, para poder... Eu sei que trabalha em homicídio. Eu estou falando que eu já te acompanho aí nas redes sociais, da Delegacia de Homicídio, só até fiz essa pergunta. Porque aqui a estrutura é muito pequena, é uma quantidade absurda de crimes, né? Aqui, por exemplo, alguns casos que a gente já acompanhou demoram porque a gente tem um perito que faz a perícia de local, né? Que faz a perícia de local com reconstituição e tudo mais. Tem um perito, né? Que por acaso ele é de grupo de risco e ele não está conseguindo trabalhar na pandemia. Então tem casos que a gente acompanha, que a gente acompanha lá atrás, que o perito não está funcionando. Aí tem outros peritos também, mas o cara que entende da questão da perícia de local, que faz a questão da reconstituição, não está conseguindo trabalhar porque é um só do Rio de Janeiro, com a quantidade absurda de homicídios que existe no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, hoje, o que a gente, que atua nessa área de direitos humanos e tal, faz esse acompanhamento da atividade policial, né? Apesar do MP que teria que ter esse caráter, mas a gente já faz esse acompanhamento também, de dar principalmente assistência às vítimas de violência, às famílias de vítimas de violência. A Delegacia de Homicídio, assim, tem um papel muito, muito importante, assim. Eu acho que, sabemos que esse policial, né, esse mau policial, né, militar, ou esse mau policial militar, quando vai cometer um homicídio, ou fazer algum tipo... O civil também. No civil é um pouco mais complexo isso, até porque teve o caso do João Roberto, João Pedro, foi a Polícia Civil que matou ele, né? Inclusive 3 policiais foram afastados. Mas no que tem essa questão que a grande maioria das mortes provocadas por PMs, eles sabem que a Delegacia de Homicídio vai trabalhar bem e os caras estão qualificados para poder apurar o crime, né? O caso da menina Ágata, que a gente acompanhou lá pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, a divisão de homicídio fez um trabalho fenomenal, assim, nesse sentido, assim, de correr atrás de um perito, né? O Hélio fez uma perícia extremamente qualificada e que se descobriu quem foi que deu o tiro que vitimou a menina. E são várias outras questões nesse sentido. Eu queria falar que às vezes de ter um órgão externo, mas não tão externo, para poder fiscalizar a questão dos policiais, como a Polícia Civil ou a Delegacia de Homicídio, no caso das mortes provocadas por policiais, ajuda eles não retroalimentar. Ajuda não o suficiente, mas ajuda bastante no que tange a isso, né?
Queria algum grau de constrangimento. Eu queria agradecer ao Lene, que vai ter que nos deixar aí, né? Ele tem outros compromissos. Eu queria agradecer muito. Leonel, se você quiser fazer alguma consideração final aí, tá liberado. Não, tá é bom? isso. Eu queria agradecer Diga. Eu só queria ter a presença de vocês, terem aceitado o convite, agradecer a turma que assistiu. Eu queria fazer um registro que a Polícia Civil do Rio está extremamente mal aparelhada e a gente acabou de tomar um baque, porque essa PEC do Guedes, que passou aí no Congresso, ela vai acabar ceifando um concurso que ia aparelhar a Polícia Civil agora, né? Então, esse concurso com certeza não vai acontecer, nem que sairia esse ano, não vai acontecer nem esse ano, nem no ano que vem. Então, vai ser mais um período duro aí, dessas mazelas que o Mondego está falando. Agradecer vocês de maneira geral. Eu queria que o comunista está à disposição, Leonel, para tudo que você precisar divulgar aí. Eu sei que você vem fazendo um vídeo importante. Tem sido uma grande referência assim, nas redes sociais, tem conseguido ter um alcance importante. Aqui na Vasco, sempre repercutindo posicionamentos seus, a gente gosta muito do teu trabalho. Eu queria te agradecer muito, assim, de forma prontamente você atendeu o nosso pedido, o nosso convite, está aqui debatendo com a gente quase 2 horas, então, muito legal mesmo, foi um prazer conhecê-lo, a gente está à disposição. Lene, brigadão, muito mesmo. E é o diretor lá do Instituto de Segurança Pública da UF, né? Mas eu queria dizer, Leonel, que o Mondego estão convidados a participar com a gente, trabalhar com a gente. Estou falando pelo Lene aqui, mas eu tenho certeza que a porta para dar aberta. Está muito importante o trabalho que vocês realizam. Inclusive, eu sou orientador da Paris Borges, que é uma policial antifascista, muito aguerrida, e eu acompanho bastante o trabalho do grupo. Eu tenho muita admiração pela determinação dos policiais antifascistas. Fechar com as considerações do Leonel, então. Então é isso, eu tenho que ir saindo. Então, queria agradecer a toda a audiência, agradecer o convite, a todo mundo aí, né? Ao Mondego, ao Lene, ao teu convite, Vinícius. E qualquer coisa, a gente está aí, vamos seguir sempre em frente. E o que eu acho mais importante nos dias de hoje, né? Ser intolerante com os intolerantes. Se a gente for tolerante com os intolerantes, a gente vai acabar, né, fazendo a democracia ser destruída e permitir esses absurdos que a gente está vendo. Então, sejamos intolerantes com os intolerantes, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo aí que participou. Obrigado, Até gente. a próxima. Pessoal, obrigado aí. Foi uma honra aí estar com o Leonel. Uma honra aí estar com o Lene também. Uma honra aí. Duas pessoas que eu admiro, um que eu não conhecia, que era o Leonel, que eu já sigo nas redes sociais, é um cara que, faz um papel fenomenal, assim, da disputa contra o fascismo, que acendeu na sociedade, e ele bota o dedo na ferida, né, do fascismo. Deu uma escorrada lá no Gabriel Monteiro, aquele pela-saco, né? Não viu nada ainda. Não viu nada ainda, tu não viu o vídeo que eu fiz mesmo. Aquilo lá foi aqui. Tu vai ver, vai entrar, acho que amanhã ou quarta-feira. Opa, olha aí, ó. Aí em primeira mão. Isso aí, em primeira mão. Lene, te admiro pra caramba. Tamo junto mesmo. Só uma referência, Rodrigo. Só uma referência. Você é referência pra mim também. Valeu, rapaziada. Valeu, Vini, meu parceiro. Valeu. Até. Meu querido ficou igual o teu, hein, cara. Bom, eu queria falar para vocês que estavam a gente até aqui, agradecer muito a audiência de vocês, dizer que acompanhem as redes sociais da Vasco Comunistas, curtam, compartilhem as nossas redes, que a gente vai estar sempre nesse combate aí antifascista. E aí fiquem atentos, essa semana aí a gente vai estar lançando novos debates, novas lives, então pode acompanhar a Vasco Comunistas aí, que a gente vai continuar esse trabalho aqui de tentar informar e suscitar os debates que são mais importantes e necessários aí. Mondegão, tamo junto, hein? Grande beijo pai e mãe que assistiram esse debate. Eu fiquei muito feliz que vocês viram. Valeu mesmo, um beijão. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu.